Olá pessoas, como eu tinha falado para vocês, eu tinha deixado os últimos vídeos lançados já todos prontos, gravados, e acabou que não deu para comentar a respeito de algumas coisas que aconteceram entre eles, como o caso do vídeo do Vander, que foi o vídeo sobre as drag queens, que eu acabei mandando um vídeo para ele, a gente acabou se adicionando no Instagram, ele foi super simpático, conversou falando como é que foi, como é que era na época, né, trabalhar para a revista. Eu vou colocar aqui os prints da nossa conversa, porque até a época que a revista estava na mão da Ana, em 2008, ele trabalhava muito com o Bauer de ser fotógrafo, e depois disso ele começou a assumir a parte editorial da revista. Então vocês vão ler aqui nos prints o que ele falou a respeito da transformação da revista, né, desse período da Ana para quando ela foi comprada. E essa parte dos bastidores, como é legal a gente saber também, além de quem posou e das matérias da revista. Ele foi super legal, ele foi super atencioso e adorou o tipo de contato e a homenagem que foi feita pelo que ele representou até mesmo para a revista. Fiquei muito feliz com o contato. Esse capítulo a gente vai estar tratando de uma revista que tem uma temática que ainda é vista com muito preconceito dentro da própria comunidade e até fora. Então, mais uma vez, vamos dar aquela tocadinha na ferida para a gente poder estar desmistificando mais um preconceito inserido na nossa mente que nada tem a ver com opinião. Então, antes de a gente começar o capítulo, vamos fazer o quê? Desce aqui embaixo, se inscreve no canal, dá aquele like, ativa as notificações para toda quinta-feira, ó, aparecer na tela do seu celular que tem vídeo novo, e vamos lá para mais um capítulo. Projeto Diário Visual, o G em Questão, capítulo 35. Somos todos interesseiros? Antes de dar início ao capítulo, eu acho muito importante trazer à tona certas informações que eu acho que não é nem de conhecimento de muita gente, porque até eu mesmo fiquei surpreso quando eu descobri isso lendo sobre o assunto. O tão famoso complexo de Édipo, criado por Freud, que é inspirado na tragédia grega Édipo Rei, para explicar o desejo por pessoas mais velhas, ainda mais quando é relacionado a uma figura paterna ou materna, ele é muito discutido na psicologia e na psicanálise. Só que ela é uma teoria que cientificamente ela não é muito aceita por falta de provas reais a respeito desse assunto. Então, já partindo do princípio que essa não é um estudo cientificamente aceito, a gente já invalida um pouco essa ideia, que eu acabo trazendo à tona a discussão que foi trazida por essa revista, pela matéria dessa revista, Jovens que Curtem Mais Velhos, na seção Estilo de Vida, da edição 46 de julho de 2001, que coloca muitos a julgar verdadeiros sentimentos e intenções das pessoas envolvidas nesse tipo de relação. A gente, os seres humanos em si, temos uma necessidade enorme de encontrar respostas exatas, quase que científicas, para coisas que a gente não consegue entender. Tudo que foge à normativa precisa de uma explicação plausível para que possa ser aceito pela sociedade de alguma forma. Freud viveu entre os séculos 18 e 19, onde tudo que fosse diferente precisava de um estudo acurado para que fosse dissecado o porquê das pessoas sentirem coisas que fugiam da norma pré-estabelecida. Então o que a gente acaba vendo hoje em dia, quando alguém mais velho se apaixona por alguém mais jovem, ou alguém mais jovem se apaixona por alguém mais velho, a gente nem vê muitas pessoas remetendo isso às teorias freudianas, mas sempre leva para o lado mais preconceituoso de que o novinho está querendo ser sustentado pelo mais velho, ou o mais velho que não consegue encontrar ninguém, só consegue arrumar alguém se realmente começar a bancar um novinho. Aí a gente vê que está dentro numa comunidade que luta tanto contra preconceito, mas a gente continua reforçando outros tipos de preconceitos, até mesmo os mesmos preconceitos que a própria sociedade heteronormativa impõe sobre a gente, e que sempre a gente vê essa coisa que foge fora do que a gente consegue entender, a gente acha que tem algum interesse mascarado por trás para justificar que as pessoas ajam ou gostem ou tenham atitudes fora, novamente, do normal, muito entre aspas, né? Isso é um processo prático que a gente pode fazer aqui agora. Exemplo, você, quando vê um homem mais velho andando com um menino bem mais jovem, o que é a primeira coisa que você pensa que possa estar acontecendo dentro daquela relação? Eu acho que esse pequeno questionamento para dentro, já mostra muito sobre a realidade do que a sociedade como um todo pensa em relações como essas. Eu acho que é muito difícil alguém não pensar realmente, a primeira coisa que eu penso é que tem interesse naquilo, ou não penso que tem algum tipo de
envolvimento emocional, é tipo assim, é por causa de outra coisa. Então a gente já vê que o preconceito já parte de dentro até da gente mesmo, de uma necessidade de desconstrução de certos aspectos que a gente acha que tem que ser certo ou errado para se motivar na nossa vivência, no nosso dia a dia, e isso sendo escolhas de outras pessoas, né? Então antes da gente ver essas relações que pra gente parece tipo motivadas por outras coisas, eu acho que a gente tem que começar a fazer um movimento inverso. Você já parou para pensar o quanto que a gente mesmo é interesseiro em criar nossas próprias relações? Já parou para pensar que o julgamento que a gente faz de relações de outros, que muitas vezes são baseados em sentimentos reais, são muito mais desprovidas de interesse do que as nossas relações construídas? Por que é inconcebível uma pessoa mais jovem se relacionar com uma pessoa mais velha, ou uma pessoa mais velha se relacionar com uma pessoa mais jovem, mas é super normal a gente só se relacionar com pessoa padrão e trabalhar sempre com a mesma dinâmica, tipo, mas é esse tipo de pessoa que me atrai. E ninguém pode interferir no meu desejo. Se ninguém pode interferir no seu desejo que você não consegue enxergar, você não, né? Muitas vezes eu ou muitas pessoas próximas que não conseguem enxergar, que também é cheio de interesse no fato da pessoa ter que ter o corpo do jeito que você quer, por que teríamos o direito de julgar o interesse de outra pessoa só porque ela se apaixona por pessoas que são fora do dito padrão? Se a gente parar para pensar, de certa forma, tudo acaba sendo baseado em interesse. Porque quando você descarta uma pessoa que ela não tem aquela barriga tanquinho, você acaba que está sendo muito mais interesseiro do que um jovem que se apaixona por uma pessoa 15 anos mais velha por ele ser exatamente quem ele é. O interesse não se limita a questões financeiras, ele é muito mais amplo do que a gente possa imaginar e às vezes ele está muito mais ativo dentro das nossas vivências do que na vida de pessoas que estão se relacionando, sendo felizes com pessoas que são fora do padrão e que não estão preocupadas em julgar a realidade dos outros, mas só perseguindo sua própria felicidade. A gente nessa posição de espectador da vida do outro, a gente tem muito essa percepção de achar que dentro do nosso universo a gente está vivendo as nossas escolhas de forma correta ou coerente, e quando a gente vê alguma coisa que foge de uma realidade que a gente não entende, ou que a gente não viveria, a gente tem que achar uma justificativa para que aquilo possa ser real. Tipo, nunca é tipo, aquele menino tipo de 25 anos tá apaixonado por aquele cara de 45, 50 anos, por favor, né? Com certeza aquele cara deve ter uma grana, uma estabilidade financeira e é muito mais viável para esse menino se relacionar com esse cara por causa da grana e tal, e conseguir uma estabilidade e fazer as pessoas acreditarem que ele tá apaixonado por ele. Ou aquele processo inverso de que tipo, esse velho não arruma ninguém e tipo assim, é muito mais fácil ele ir lá, sabe, cheio da grana, com uma estabilidade financeira, conseguir que o novinho tipo, dê trela pra ele e vai ficar acreditando que o novinho gosta dele. Eu acho que isso coloca a gente numa posição tão hipócrita, porque a gente não para analisar que dentro do nosso universo, em meio de aplicativo, que eu já tive muito nesse meio, você vê que muitas vezes a pessoa, um exemplo, nos aplicativos não coloca nem foto de rosto, coloca foto tipo assim, do tronco, do pescoço até a virilha praticamente. E você não vai chamar essas pessoas para conversar porque, tipo, eu acho que, tipo assim, a gente vai ter uma conexão de mente maravilhosa. Você tá indo ali de forma muito interesseira, assim. E a gente não reconhece que a gente, nesse aspecto, é tão interesseiro quanto as pessoas que a gente julga ser interesseiro por estar se interessando por uma pessoa financeiramente, vamos dizer assim. Então a gente precisa desconstruir certas coisas para entender que pessoas se apaixonam fora de um padrão estabelecido na nossa mente, como a gente também deveria se desconstruir certas coisas e valorizar pessoas por quem elas são e não pelos corpos que elas podem apresentar para a gente e que, lamento dizer, não vão ser eternos, porque todo mundo envelhece e em certo momento essa beleza externa não vai ser mais nada dentro de uma relação, se você estiver se relacionando com a pessoa só por causa disso e na somatória a pessoa não tiver nenhum intelecto, nem o prazer de estar ao seu lado e te fazer sorrir com pequenas coisas e fazer com que a relação vale a pena. E agora a pergunta do Rafa. Por que você acha que no meio LGBT tem tanto preconceito com pessoas mais velhas e você já teve esse preconceito? Então, a gente tem discutido muito capítulo a capítulo aqui no canal de como a comunidade ainda é meio que superficial em muitos aspectos e
não é comunidade, né? Acaba sendo o ser humano em si, porque a gente acaba visando muito mais a plástica, o externo, do que o ser humano pelo que ele é. O que uma coisa que muita gente jovem não entende é que independente do quanto você se cuide, um dia tudo vai cair. Você não vai manter essa plástica jovial para sempre, e a gente vê muita gente envelhecendo, sendo escravo dessa busca pela imagem jovial, para ela continuar sendo aceita no meio. Eu não sei, porque eu nunca tive conversa com uma pessoa tipo dos seus 60, 65 anos que ainda male ferrenhamente para continuar aparecendo com um corpo de tipo 35, 40 anos, para saber se ela faz isso de forma saudável, para ela se sentir bem, ou se ela faz isso para continuar se sentindo o jovenzinho que ainda consegue se relacionar como se não estivesse envelhecendo. Porque existe essa problemática do querer continuar parecendo jovem para continuar sendo jovem, quando você não é mais jovem, não está aceitando uma realidade da sua própria vida e não está lidando com coisas que você deveria estar lidando de forma normal. Eu, quando comecei a usar aplicativos, eu nunca tive muito limite para tipo, eu preciso falar com pessoas com idade próxima a minha, eu preciso falar com novinhos, eu preciso falar com mais velhos. Não, eu puxava assunto com pessoas que, lógico que primeiramente, que você batia o olho na foto, que tipo, eu tenho algum tipo de interesse, alguma coisa essa pessoa me atraiu. E isso incluía pessoas de seus 19, 20 anos até seus 50. Mas mesmo nessa época, eu lembro de puxar assunto com pessoas e elas falarem pra mim, eu tenho 33, isso na época eu devia ter meus 30, 31 ou 29 anos por aí. E depois, tendo intimidade com a pessoa, conversando, às vezes não dava em nada, mas continuava uma amizade através de rede social, a pessoa falava, que na época a gente começou a conversar, eu falei que tinha 33, mas na verdade eu tenho 44. Então você vê que já existe um problema em aceitar a própria idade. Existe um problema em tipo, se eu não mostrar que eu sou novo, a pessoa não vai querer falar comigo. Porque no meio está estigmatizado em que as pessoas precisam que a pessoa esteja sarada, com peitão, com barrigão, com bração, o tempo inteiro. Só que quando você está tentando construir relações duradouras, você tem que entender que em 10, 15 anos muita coisa vai mudar. E se você tiver baseado sua relação apenas na estética da pessoa, você muitas vezes está dispensando pessoas maravilhosas nesse processo de conhecer, que tem uma mente incrível, que faria você ter momentos super divertidos, que iria ser uma companhia para momentos de solidão, para você ir no cinema, para você passear, que iria te fazer rir independente de qualquer coisa. É uma pessoa que daqui a 20, 30 anos você vai ter como um companheiro, como um amigo, e que você não vai ter mais aquela preocupação de tipo, preciso passar a mão nessa barriga tanquinho. Porque passar a mão na barriga tanquinho numa pessoa que não consegue mais te fazer sorrir, que não consegue fazer você se sentir confortável na sua pele, não faz o menor sentido para longo prazo. Porque a gente pensa muito no agora. Só que o agora é tão efêmero que muitas vezes você fica tipo, agora esse já não serve mais, eu preciso de outro. Agora esse já não serve mais, eu preciso de outro. Só que a longo prazo. E muitas dessas pessoas falam, eu estou procurando um relacionamento, eu queria um relacionamento duradouro. Só que no relacionamento duradouro, se você basear as suas escolhas em quem você está dando oportunidade de ter uma relação, porque ela tem um físico só que te atrai, eu lamento dizer, mas isso vai ser muito frustrante no futuro, e se você hoje não lidar com a realidade de que você está sendo preconceituoso e não está se permitindo ser feliz, quebrando esses padrões pré-estabelecidos na mente da gente. Eu já sofri preconceito em aplicativo, porque eu gostava muito, quando eu tinha, de postar fotos minhas de diversas formas possíveis. Tipo, de rosto, de lado, de costa, tipo assim, rindo, sério, pra pessoa ter uma percepção através do próprio aplicativo de como eu seria pessoalmente. E através da foto, algumas pessoas me achavam muito jovem, porque até hoje as pessoas falam que eu não pareço estar chegando nos 40. Mas eu estou chegando nos 40 e na época de aplicativo, eu lembro de ter uma pessoa que puxar assunto comigo e no decorrer da conversa eu fiquei com a percepção de que a pessoa só curtinha novinhos. Mas a pessoa estava conversando, o papo estava fluindo, várias afinidades, estava tudo indo tão bem. Em certo momento, a pessoa fez questão de perguntar a minha idade, que eu não sei se na época não tinha no aplicativo que eu usava, enfim. E eu falei, e quando eu falei, a pessoa mudou da água para o vinho. Ela começou a me destratar. Ela começou a me chamar de mentiroso, que eu era um charlatão, que ficava enganando as pessoas com foto que parecia o que eu não era, quando na verdade era. Só que, tipo assim, ele não conseguiu lidar com o fato que eu era uma pessoa nos meus 30 anos, 33, e que tinha a aparência de 25, mas ele queria meninos entre 20 e 25. E
ele invalidou toda a conversa, toda a afinidade, tudo que a gente riu junto, tudo que a gente papeou. Porque a pessoa está com a mente presa no interesse, que é o que está sendo tratado nesse capítulo. Então a gente não é só interesseiro quando a gente vê aquele jovenzinho, quando a gente tem aquela mentalidade que o jovenzinho está se relacionando com aquela pessoa mais velha porque ela está interessada no dinheiro dela. A gente é muito mais interesseiro quando a gente descarta pessoas incríveis, maravilhosas, porque ela não se encaixa no nosso interesse específico do que ela tem que preencher dentro da nossa realidade. Então a gente descarta pessoas porque a gente não enxerga elas como pessoas, mas a gente está enxergando essas pessoas como objeto. E objetificar as pessoas não faz com que a gente seja nem um pouco mais interesseiro do que a mentalidade que a gente tem que pessoas mais jovens em relação a mais velhas por causa de dinheiro. Quando a gente nunca vai saber se é verdade, porque a gente não está dentro da pele dessas pessoas para saber o que elas estão sentindo. Então quando a gente julga sentimentos alheios, a gente está exercendo um certo tipo de opressão e preconceito, porque a gente não tem voz ativa dentro de uma coisa da qual a gente não está sentindo. Aí agora indo para dentro da revista, tratando ainda de questões entre relacionamentos, né? Em Olho no Olho, o Trevisan falava sobre a sombra do ciúme. Muita gente ainda acha, de maneira quase simplória, que ciúme é prova de amor. Pela minha experiência, desconfio que as pessoas mais ciumentas são aquelas mais capazes de trair. A reação seria mais ou menos assim. Alguém sente ciúme profundo porque sabe quanto ela própria pode trair profundamente. Projeta no parceiro sua própria capacidade de trair. Ao fim, ele deixava um questionamento. Será que o ciúme não mata a imensa generosidade do amor? A gente acaba vendo que o ciúme persiste muito dentro de relações que insistem em se moldar justamente baseado nesses padrões pré-estabelecidos. Quanto mais os seres humanos entenderem que podem encontrar seus iguais e ter o tipo de relação que mais se encaixa no seu estilo de vida, menos espaço haverá para que o ciúme cresça e mais espaço será ocupado pela confiança a ser construída entre o casal. Quer dizer, o casal ou entre as pessoas envolvidas. Aí, entre outras coisas mais leves dentro da revista, a Nani People sempre se fazia presente com seus looks incríveis, tá colocando aqui para vocês verem a foto, e tirados com um toque de humor, que a coluna dela era sempre assim, falando das realidades que aconteciam no meio. E o David Brasil, seguia com a sua coluna e falava que rolava entre a cena e os famosos pelo Brasil, e nessa edição tinha uma foto do Rei das Águas, o Fernando Scherer. Toda vez que eu vejo essas personalidades na coluna do David Brasil, mas que caramba, eu fico pensando o quanto que a revista devia penar atrás desses caras para fazer eles posarem. Até porque isso é um pensamento que eu estava pensando em falar no final do capítulo, que eu vou acabar falando agora mesmo. Porque, exemplo, essa revista aqui tem o Luiz Barra na capa, né? Eu já até mostrei para vocês. E eu fico pensando que a revista Sex, a revista Playboy, elas meio que sempre encontravam alguma garota que de alguma forma estava na mídia pra sair na capa da revista, tipo assim, dançarina do Faustão, o ajudante de palco do Gugu, que eram pessoas que, tipo, de alguma forma as pessoas tinham um certo conhecimento. Mas eu imagino que a gente devia ter tanta dificuldade de conseguir fechar com homens meramente ou poucamente conhecidos, mas que estavam em algum lugar, que muitas vezes eles tinham que fechar com quem dava. E o Luiz Barra, entre outras diversas personalidades que posaram, se encaixam justamente nisso. Porque posava muito Gogo Boy, às vezes posavam atores do meio pornográfico, que a gente só ia descobrir depois de onde tinham vindo aquelas pessoas. Porque a dificuldade de encontrar rapazes que queriam posar devia ser muito difícil. Famoso, então, pior ainda. E toda vez que eu vejo a coluna do David Brasil, eu penso justamente isso. Que ele botava essas fotos, o cara de sunga na praia, coisa parecida. O quanto que a revista devia estar tentando, essas pessoas não conseguiam. E muitos que foram sondados na época realmente não posaram. E a gente acabava tendo tipo que colecionar a revista ou comprar uma nova capa falando quem é essa pessoa que eles botaram aí dessa vez. A seção Corpo trazia uma matéria bem importante e coesa sobre as dificuldades em largar o cigarro, pontuando de forma assertiva a quantidade de malefícios que ele acarreta à saúde, mostrando que mais difícil que largar é lidar com as consequências de permanecer sendo usuário da droga. Já fumou? Não. A entrevistada do mês foi a cantora Zélia Duncan, que estava vivendo um dos melhores momentos da sua carreira. Na época, já estava num casamento sólido, mas sempre discreta quanto à sua vida particular.
A expectativa que as pessoas têm comigo quando falo da vida pessoal realmente é algo que não me preocupa satisfazer. Me preocupa não fingir ser o que eu não sou. No Tributo à Diversidade, no capítulo em que a gente está tratando justamente essa quebra de padrão em relação à idade, a G trouxe uma entrevista e ensaio fotográfico com o urso americano de 63 anos, Charles Burden, mais conhecido como Chucky. Ele dava um restart na sua vida, indo de contra a sua homossexualidade depois de anos casado, com filhos e netos, e se abria para a sua verdade, mostrando que nunca é tarde para ser feliz. Então a gente tem que parar de julgar a realidade dos outros, porque a pessoa está apenas buscando a sua própria felicidade. Se ela está buscando a própria felicidade dela, a única coisa que a gente poderia sentir é felicidade por ela também. Como eu já vinha citando alguns capítulos anteriores sobre a sessão Dreams, que ela era uma sessão em eminente decadência, ela nessa edição teve o seu fim, e com isso a publicação ampliou a quantidade de páginas da sessão Replay, que nessa edição trouxe o modelo Marco Antônio, que já havia sido desejo da edição do Latino, mas que é uma edição que a gente não viu ainda, então quando eu for fazer um capítulo sobre essa revista, aí a gente vai estar falando sobre ele de novo. O desejo foi o modelo de Brasília, Marcos Vieira. O nome e o local de onde ele vem são as únicas coisas que a gente conseguiu descobrir a respeito do rapaz. E a capa dessa edição, como eu já falei, foi o Luiz Barra, que era um lutador de judô, campeão paulista, que também sumiu do mapa e, assim como naquela época a pessoa já não devia saber quem a pessoa era, hoje em dia continua um desaparecido, porque ele não conseguia encontrar em redes sociais, tá dando busca no Google, nada. Gente, vocês que assistem o canal, quando eu falo dessas pessoas que eu falo assim, sumiram no mapa, se vocês souberem por onde elas andam, fala aqui embaixo pra mim, que aí a gente compartilha essa informação. Eu fico sabendo que essas pessoas ainda estão vivas, que por incrível que pareça, um monte de meninos já posaram pra revista, já faleceram, e conforme isso for, as capas que eu for tratando, os desejos, enfim, as pessoas que posaram, que eu descobri, que eu sei que já passaram pelo processo da passagem, eu falo pra vocês, pareceu bem debochado isso, mas não é, gente, é porque eu tô ficando bem impressionado dando busca, fazendo os capítulos de quantos meninos já faleceram. Enfim, e assim a gente termina mais esse capítulo. Então, gente, no final desse capítulo eu queria pedir pra vocês só fazerem essa autoanálise e me responderem aqui embaixo. Você consegue olhar pra dentro de si e imaginar se você é interesseiro nas suas buscas por relações e relacionamentos, em conhecer pessoas? E tipo assim, você consegue enxergar se você também é preconceituoso, ainda julga se existe interesse na vida de terceiros? E se existe essa necessidade de você continuar fazendo esse movimento? Responde aqui embaixo pra mim, pra gente poder ter essa interação sobre essa temática que é muito importante pra gente desconstruir. E eu acho que isso transforma a gente em seres humanos melhores. E se a gente se autoanalisa nessa questão de buscar pessoas através de interesse, como a gente pode estar sanando tantos problemas que a gente mesmo cria para a nossa vida. Então, gente, obrigado por vocês estarem aqui comigo mais esse capítulo. Que seja mais um ano incrível pra gente, que continue tendo essa motivação da gente estar continuando trocando essa ideia. Mas para isso continue acontecendo, eu preciso muito que vocês se inscrevam aqui embaixo, ativem o botãozinho das notificações, dá um like sempre que ver um vídeo. Você viu o vídeo e, gente, desce ali, dá aquele like. Vai lá no meu Instagram, vamos interagir. Eu tenho feito enquete lá para deixar aqui sempre mais legal, trazer conteúdos pro canal. O próximo vídeo vai ser o vídeo que a gente vai gravar respondendo as perguntas que eu pedi justamente lá no Instagram. Então, se vocês ainda tiverem perguntas para fazer, quiserem fazer as perguntas aqui embaixo sobre qualquer temática que seja, sobre vida pessoal, sobre a revista, sobre os interesses sobre a cultura LGBT, pode fazer pergunta aqui embaixo nos comentários, ou pode ir lá no Instagram me mandar as perguntas também, que eu estou coletando tudo para responder elas no final do vídeo da semana que vem. Então, gente, comenta bastante aqui embaixo, compartilha o vídeo com quem vocês acham que pode se interessar pelo conteúdo, ou tá aqui nessa interação crescendo junto com a gente. Obrigado mais uma vez e até já já.